Dizem que a casa é apenas parede, telhado e chão. Mas eu aprendi que a casa tem espírito, memória e voz. Quem ouve com atenção percebe. Quando as portas se abrem demais, ela geme. Quando estranhos atravessam o batente, as paredes suspiram, como se registrassem cada passo. Demorei quase uma vida inteira para entender isso, e só hoje, já com os cabelos brancos e a fala lenta, consigo confessar. Não é bom abrir a porta para qualquer um, Dot. No início, eu ria desse pensamento. Minha mãe, mulher de fé e rezas, dizia que casa aberta demais atrai sombra. Eu escutava, mas ignorava. Achava que era exagero de gente antiga. Cresci com a porta sempre entreaberta, vizinho entrando para pedir açúcar, parente chegando sem aviso, amigos se sentando sem convite. Para mim, aquilo era sinônimo de alegria, Dot. Mas havia sinais. Sinais que só compreendi quando já era tarde. O relógio atrasava sozinho em dias de visita, como se o tempo se curvasse. As lâmpadas piscavam sem motivo, mesmo novas. Cães da rua latiam parado diante do portão, sem ver ninguém. Pequenas coisas que, juntas, formavam aviso. Eu não vi Dot, minha esposa, Lídia, mais sensível que eu, pressentia. Muitas vezes me dizia: Zim, hoje a casa não está pedindo gente dentro. Escuta o ar, está pesado. Eu ria. É só impressão, mulher. Mas depois de cada encontro, de cada visita prolongada, ela ficava abatida. Eu também. O corpo parecia carregar peso que não era nosso. Hoje sei que a casa nos avisava e nós não soubemos ouvir Dot. Houve um tempo em que eu acreditava que hospitalidade era prova de bondade. Quanto mais portas abertas, mais generoso eu parecia ser. Eu não percebia que, junto com o sorriso dos outros, vinham também olhos de cobiça, pensamentos de julgamento, intenções escondidas. Nem todo visitante traz só o corpo. Muitos trazem energias que não se lavam com água e sabão. Lembro bem de uma tarde de verão. O sol queimava o quintal, mas a sala estava fresca. 3 vizinhas entraram, pediram água e ficaram. Conversa animada, risadas. Quando foram embora, a casa parecia menor, abafada. Lídia teve dor de cabeça. Eu, um aperto no peito. Nada visível havia acontecido, mas algo tinha ficado para trás, como sombra grudada na parede. Foi uma das primeiras vezes em que percebi que visita deixa rastro invisível e, ainda assim, continuei a receber. Porque é difícil negar, porque temos medo de ser mal interpretados, porque confundimos bondade com fraqueza, até que os acontecimentos começaram a se encadear, um após o outro, revelando a verdade que minha mãe já sabia. Porta aberta demais é convite para o azar. O primeiro presságio veio em sonho. Vi minha casa cercada de gente. Riam alto, circulavam pelos cômodos, mas eu não conseguia falar. Eu observava calado, enquanto mexiam em gavetas, abriam armários, trocavam as coisas de lugar. Acordei suado. Ao contar a Lídia, ela me disse: "Isso é aviso." Eu ignorei. Dias depois, aconteceu. Uma visita abriu minha geladeira e comentou em voz alta o que tinha lá dentro, como se fosse mercado. Foi então que entendi que meu sonho não era ilusão, era revelação. Outra vez, ao anoitecer, ouvi barulho de passos no corredor. Fui ver. Não havia ninguém. As cortinas se moviam sozinhas, mesmo sem vento. Era como se a casa estivesse me dizendo: "Não quero mais olhos de fora aqui dentro." Esses sinais, que muitos chamariam de coincidência, foram se acumulando. A infiltração que surgia sempre depois de visitas numerosas. O vaso que caía da estante quando a conversa ficava pesada. O rádio que chiava bem no meio de comentários maldosos. Tudo me mostrava e que a casa, quando saturada, protesta. Demorei, mas entendi. A visita que entra sem respeito não só mexe nas coisas, mas mexe no invisível, é o que mais pesa. Aos poucos, percebi que minha vida inteira era um chamado para essa compreensão. Cada pessoa que
Entrou, cada episódio estranho, cada perda pequena que parecia banal. Tudo foi somando um ensinamento maior. Eu não era apenas morador de uma casa. Eu era guardião de um... E templo não se abre a qualquer hora, nem para qualquer um dote. Quando comecei a recusar algumas visitas, senti algo curioso. O ambiente clareou, o ar ficou mais leve, as plantas floresceram com mais vigor. Até meu sono melhorou. Foi aí que compreendi que não se tratava apenas de evitar aborrecimento, tratava-se de proteger o sagrado. Dot. Muita gente não entende. Acham que sou apenas um velho ranzinza. Mas não sabem o que eu vi, o que eu senti, o que a própria casa me ensinou. Não sabem que atrás de cada porta aberta demais pode entrar algo que não se expulsa facilmente. E é por isso que agora falo-os com ar de revelação. Não é bom abrir a porta para qualquer um. Não porque seja falta de educação, mas porque é falta de sabedoria. Quem abre demais a casa, perde a alma dela. Quem deixa todos entrarem, cedo ou tarde, descobre que não tem mais lar. Tem apenas paredes cansadas de carregar o peso dos outros. Este é o primeiro capítulo da minha confissão. E se ainda duvida, espere ouvir o que aconteceu quando a primeira sombra realmente entrou. Foi nesse dia que aprendi, de uma vez por todas, que a visita não é apenas visita. Ela pode ser chave ou veneno. Sempre que conto essa parte da minha vida, sinto o ar da sala esfriar. Porque não falo apenas de lembranças, falo de algo que ainda paira, como sombra que nunca foi embora por completo. Foi com meu primo distante, Almir, que a casa conheceu a primeira verdadeira invasão espiritual. Era uma tarde de quinta-feira, céu encoberto, vento parado. Eu havia cochilado na rede, quando ouvi o portão bater. Almir surgiu com um sorriso largo demais para quem chega de repente. Zin, preciso de um favor. Estou de mudança para o bairro e não tenho onde deixar umas caixas. É só por uns dias. Uns dias. Essa expressão é como serpente enrolada. Parece pequena, mas esconde veneno. Lídia, sempre bondosa, abriu a porta sem hesitar. Eu, desconfiado, ainda tentei argumentar, mas não quis parecer mesquinho. Receber família é quase lei não escrita. As caixas ficaram no quarto da frente, o chamado quarto de visitas. E desde aquele instante, a casa já não respirou igual. Eu percebi. O ar ficou mais denso, a lâmpada piscou 2 vezes e o relógio da parede atrasou alguns minutos. Sinais que, na época, eu tentei ignorar. Hoje sei. Era o aviso de que uma sombra havia entrado. As caixas eram muitas, umas de papelão, outras de plástico, fechadas com fita. Lídia, curiosa, quis ajeitar. Almir não deixou. Deixa assim, tia, não mexe, são coisas minhas. A resposta soou estranha. Não era apenas cuidado. Era segredo. Nos dias seguintes, começaram a aparecer conhecidos dele. Um rapaz tatuado, uma moça de perfume forte, um homem de boné que falava baixo demais. Todos vinham dar um alô, mas o caminho era sempre o mesmo, direto para o quarto das caixas. Quando saíam, o corredor ficava impregnado de cheiro estranho, mistura de cigarro, suor e algo mais pesado, como ferro queimado. Nessa época, notei outro detalhe. O cachorro da vizinha, que sempre dormia tranquilo, começou a latir virado para a janela do quarto de visitas. Latia e rosnava, o pelo eriçado. Os animais enxergam o que nós não vemos. Aquilo era alerta. Uma noite, acordei no meio da madrugada, com passos no corredor. Levantei devagar, peguei a lanterna. A luz tremia nas paredes. Vi uma sombra atravessando a sala, indo em direção ao quarto. Quando iluminei, era o homem de boné. Disse que estava pegando uma coisa do Almir. Mas como entrara, se a porta estava trancada? Ele riu, desconversou. Fiquei gelado. Pouco depois, percebi que o copo azul de vidro, onde eu guardava moedas do pão, estava mais leve. Sumira também o isqueiro antigo do meu irmão. Objetos pequenos, sim, mas carregados de memória. Quando falei com o Almir, ele se fez de ofendido. Tá me acusando, primo? Eu respondi, não estou acusando, estou sentindo. A casa não
Mente. Ele saiu batendo o portão. As caixas continuaram lá, como se fossem âncoras de algo invisível. Naquela noite, o sonho voltou. Vi a casa cheia de gente estranha, mexendo nas gavetas, rindo alto, levando embora pedaços da minha vida. Acordei suado, coração acelerado, dote de manhã. Arrastei todas as caixas para a calçada. Lídia chorou, dizendo que era duro fazer isso com um parente. Mas eu sabia. A casa estava sufocando. Pouco depois, Almira apareceu com 2 rapazes. Recolheu tudo sem olhar nos meus olhos. Quando atravessaram o portão, senti a sala soltar um suspiro. A lâmpada parou de piscar. O relógio voltou ao compasso, mas algo havia ficado, como marca de ferrugem. A partir daquele dia, percebi que não se tratava apenas de pessoas entrando, tratava-se de energias que vêm junto. As caixas não eram só papelão e fita. Eram recipientes de peso invisível. Talvez lembranças sujas, talvez dívidas, talvez segredos. E cada visita que entrava, cada mão que tocava, trazia mais dessa sombra para dentro dote. Entendi que, quando abrimos a porta sem discernimento, não recebemos apenas o corpo da visita. Recebemos também suas cargas, suas intenções, seus fantasmas. E alguns fantasmas se instalam com facilidade dote. Essa experiência me marcou. Foi o primeiro grande alerta de que visita demais não é bênção, é brecha. Depois de Almir, nunca mais olhei uma porta aberta do mesmo jeito dote. E como-se hoje, eu repito que não devemos abrir a casa para qualquer um, é porque sei que cada batida no portão pode ser nem sempre é gente que entra. Às vezes é sombra. E sombra, quando entra, custa caro para sair. A casa pode ser abrigo, mas também pode se transformar em palco. Aprendi isso na pele quando percebi que as visitas já não vinham apenas para conversar. Vinham para observar, medir, comentar e, sem perceber, julgavam cada detalhe da minha vida. Foi quando minha sala deixou de ser sala e se transformou em tribunal invisível. Tudo começou de maneira sutil. Amigas de igreja batiam a porta com sorrisos largos, trazendo panos de prato bordados ou bolo para o café. Eu recebia, claro, mas mal sentavam, já lançavam olhares que cortavam mais que faca. Seu Joaquim, o senhor anda abatido, não anda? Dona Lídia emagreceu, que coisa, precisa se cuidar. Essa infiltração na parede, credo, como... Vocês conseguem viver assim? As frases vinham envoltas em preocupação, mas carregavam julgamento escondido. Dote no começo, eu tentava rir. Dizia, é só a tinta que descascou, logo arrumo. Mas, por dentro, sentia o peso, como se cada comentário fosse carimbo, pálido, descuidado, cansado. A casa, que sempre me abraçava, começou a se encolher. O sofá ficou desconfortável. As paredes pareciam mais estreitas, a luz mais fraca. Lídia, sensível como sempre, percebeu antes de mim. Eles não vêm só rezar, Zim. Eles vêm pesar a casa. Eu não entendia bem. Achava que era exagero dela. Até o dia em que uma dessas amigas trouxe o filho recém-formado em direito. Ele pode ver sua papelada da aposentadoria sem cobrar nada. Bondade, pensei. Entreguei alguns documentos. O rapaz tirou fotos, disse que voltava em 2 dias. Nunca voltou. Semanas depois, recebi ligação do banco. Empréstimo solicitado em meu nome. O coração quase saltou do peito. Corri resolver. Consegui cancelar, mas o dano estava feito. Senti vergonha, raiva, impotência. Percebi então que minha sala havia virado balcão de problemas. Cada visita trazia um papel para eu assinar, um conselho para ouvir, uma história para carregar. Olha essa conta de luz, vê se está certo. Empresta seu CPF para um cadastro, é rapidinho. Assina como testemunha, não dá trabalho. A palavra rapidinho virou maldição, porque nada era rápido, tudo deixava rastro. E havia ainda o peso invisível. Depois de cada encontro, a energia da casa mudava, o ar ficava denso, a noite mais longa. Lídia sofria dores de cabeça e eu perdia o sono.
Até o rádio, companheiro de décadas, chiava mais do que tocava música. Era como se a casa gritasse: vocês estão deixando entrar mais do que pessoas. Estão deixando entrar julgamentos, comparações, invejas, dote uma tarde. Algo confirmou minhas suspeitas. Estava ajeitando os remédios de Lídia quando ouvi risada alta na sala. Fui ver. Uma das visitas tinha aberto minha geladeira sem pedir e comentava em voz alta: olha só, margarina dessa marca, tácara, hein? Riam. Meu sangue ferveu. Não era apenas intromissão, era profanação. A geladeira, para mim, é como arca, guarda sustento, esforço, rotina. Transformá-la em piada foi atravessar fronteira sagrada Dot. Naquela noite, sonhei com um tribunal. Eu estava sentado no centro e dezenas de pessoas me olhavam de cima, apontando, cochichando. Cada um trazia uma placa. Doente, pobre, relapso. Eu tentava falar, mas minha voz não saía. Acordei suando frio. Entendi, enfim. O tribunal invisível já existia dentro da minha sala. E eu o havia permitido. Dot foi quando tomei coragem de erguer muralhas. Não físicas, mas espirituais. Comecei a demorar mais para atender o portão. Inventava desculpas. Hoje não é bom dia. Amanhã tenho médico. Aos poucos, fui treinando o não. E cada vez que recusava uma visita, sentia o ar da casa clarear. Como se as paredes respirassem de novo. Dot Clarocoma, nem todos compreenderam. Teve quem murmurasse: o Joaquim está ficando amargo. Talvez. Mas prefiro a fama de amargo à condenação de ser réu na minha própria sala. Dot. Descobri coma também, que existe um cansaço que não se cura com cochilo, o cansaço de estar sempre disponível. Cada campainha era como um martelo de juiz, cada comentário era sentença. E eu, sem perceber, já vivia condenado pelo tribunal invisível. Foi Lídia quem resumiu a lição. Zin, casa é para guardar, não para provar. Guardei essa frase como oração. Coloquei num papel e preguei na geladeira. Não para os outros verem, mas para eu lembrar. Dot. Hoje, coma, olhando para trás, sei que essa fase foi necessária. Porque me mostrou que abrir a porta demais não apenas traz gente, traz julgamento, traz invasão, traz maldição sutil. E a maldição mais perigosa não é a que derruba a parede, é a que corrói por dentro. Dot. Por isso, quando digo a alguém que não gosto de receber visitas, não é birra de velho. É sabedoria aprendida na dor. Porque sei que cada visita é teste, pode trazer bênção, pode trazer maldição. E a maioria traz mais peso do que luz. É assim que comecei a compreender que minha casa não é palco, nem tribunal, nem mercado. Minha casa é templo, e templo não se abre para curiosos, só se abre para quem entende o sagrado. Dot. Dizem que a inveja é apenas sentimento, mas eu aprendi que ela tem corpo. Caminha em pés alheios, entra de sapato sujo e se espalha pelos cantos da casa como pó invisível. Quem não acredita nisso é porque nunca viu o brilho de um objeto mudar de cor, depois de ser olhado com desejo. Eu vi. Muitas vezes, Dot, trabalhei. 40 anos numa oficina. Minhas conquistas nunca foram grandes, mas cada uma delas tinha gosto de suor. O rádio que comprei com horas extras, a rede que me embalava depois do trabalho pesado, o relógio de parede que batia firme como o coração da casa. Tudo simples, mas meu. Quando alguém elogiava, eu me orgulhava. Mas logo descobri que nem todo elogio é bênção. Alguns são dardos embrulhados em sorriso. Dot. Comecei a notar nos olhos das visitas algo que não era admiração, era cálculo. Esse rádio deve ter sido caro. Essa rede aguenta bem, hein? Podia me dar uma igual. Bonito esse relógio, deve ter custado um bocado. Eu sorria por fora, mas por dentro sentia a pontada. Como se, a cada comentário, uma parte da minha conquista fosse arrancada. Não demorou para que coisas estranhas acontecessem. Um copo sumiu sem explicação. Uma tampa de panela apareceu trocada. Um porta-retrato rachou, sem querer, durante uma visita.
Pequenos sinais que, sozinhos, poderiam ser descuidos, mas juntos formavam desenho. A casa estava sendo mordida pela inveja Dot. As plantas de Lídia também sofreram. Ela tinha orgulho da samambaia que crescia no degrau, da espada de São Jorge ereta no canto, da roseira teimosa que dava flor. Bastava alguém comentar: "Arranca uma muda para mim?" E a planta murchava dias depois. Não era coincidência, era peso de olhar. Lídia chorava como se tivesse perdido amiga. Eu dizia que era coisa da terra. Hoje sei. Era inveja caminhando em sapato. De visita do último episódio ficou marcado. Estava no quintal quando entrei e vi um conhecido balançando na minha rede. Ele riu. Resistente mesmo? Eu sorri torto, mas senti o veneno. Depois que ele foi embora, a rede nunca mais me embalou igual. Deitava e ouvia estalo, sentia desconforto. Não era defeito da rede, era a sombra que ficou. A inveja também entrou em forma de palavra. Um sobrinho distante, depois de passar uma tarde aqui, comentou na frente de outros: "O tio vive bem, tem tudo arrumadinho, podia ajudar mais a família." Desde quando um relógio e uma rede significam riqueza? Mas a frase dele se espalhou como praga e logo chegaram pedidos de empréstimo, favores, cobranças disfarçadas de afeto. A inveja não só caminha, ela gera fome alheia. A cada visita, percebia que algo invisível era levado. Não só objetos, mas alegria. Depois que iam embora, eu sentia a casa vazia de brilho. O café perdia sabor. A luz parecia mais fraca, até a água do filtro parecia menos fresca. Era como se a inveja tivesse bebido a essência do lar. Dot. Foi quando compreendi que mostrar demais é dar alimento para olhos famintos. Não falo só de objetos. Falo de planos, sonhos, conquistas. Certa vez, contei animado que estava juntando dinheiro para comprar uma TV nova. Bastou a notícia se espalhar e já ouvi cochichos na rua. Se pode comprar TV, pode emprestar. No fim, nem comprei a TV. O dinheiro foi engolido por outra necessidade. O plano morreu antes de nascer Dot. Desde então, aprendi a esconder minhas alegrias. Fiquei mais calado. Respondia perguntas com frases curtas. Está tudo bem, graças a Deus. Não entregava detalhes. Guardava meus planos como quem guarda joia. E percebi algo curioso. Quanto menos eu mostrava, mais leve ficava o ar da casa. Lídia me ensinou uma frase que se tornou meu escudo. O que é semente não pode ser exposto ao vento. E é isso que faço até hoje. Guardo minhas sementes. Não mostro broto antes da hora. Não revelo colheita antes de estar segura Dot. Muitos acham exagero. Dizem: seu Joaquim ficou fechado, desconfiado. Talvez, mas ser desconfiado a ser sugado. Prefiro dormir em paz numa casa silenciosa do que viver cercado de olhos que pesam mais que corpo Dot. Porque aprendi na prática que a inveja não precisa falar alto. Ela entra sorrindo, elogia, pede uma muda de planta, balança na sua rede. Mas quando vai embora, deixa sombra grudada nas paredes. E sombra demais apaga até a lembrança do sol Dot foi. Nesse tempo que escrevi outra regra no meu caderno. Mostre menos. O silêncio protege o que o olhar alheio rouba. Hoje, sempre que alguém pergunta por que não gosto de visitas, conto essa parte da história. Digo que a inveja tem sola de sapato e anda em bando. Digo que não basta varrer a casa com vassoura, é preciso varrer também com sabedoria. E repito, não abra sua porta para qualquer um. Nem todo sorriso é luz. Alguns sorrisos carregam sombra. E sombra, quando entra, demora a sair Dot. Domingo amanheceu como quem abençoa. A luz entrou pela janela em feixes macios. O relógio batia compassado, e até o cheiro do quintal veio doce, misturado com o perfume das folhas de laranjeira. Eu sempre digo que a casa fala. Naquele dia, ela sussurrou: "Fica quieta, guarda o fogo." Eu ouvi? Ouvi. Obedeci? Não. A vontade de Lídia brilhou mais alto que o aviso. Hoje eu faço peixe frito com cuscuz. Chama o pessoalzinho.
Só uns poucos é a expressão que enfeitiça o juízo. Enquanto ela temperava, o peixe notei pequenos presságios. A chama do fogão vacilou 3 vezes antes de firmar. A colher de pau escapou da minha mão e caiu de pé no chão, feito flecha. O rádio trocou para a estática bem na hora de uma oração. Se é só sinal, pensei, querendo calar o instinto. Lídia cantarolava, leve, como fazia nas manhãs felizes. Vai dar tudo certo, disse, e a casa respirou fundo. Como quem segura espirro Dot, chegaram 6, depois mais 4. Em seguida 2 que estavam passando. Crianças trouxeram vento nas pernas, adultos trouxeram pressa nas palavras. A sala se transformou em correnteza, o corredor virou rio estreito, a cozinha, que sempre foi templo pequeno, virou cruzamento de procissão. E feira? Abre ali para eu ver o tempero. Cadê mais prato? Só uma provadinha do cuscuz. Da Dona Lídia! As tampas das panelas tilintavam como sinos fora de hora Dot. Eu tentava conter a enxurrada com as mãos. Gente, a cozinha é estreita. Deixa a Lídia guiar o fogo. Mas o desejo de estar perto da comida é antigo como a fome. E o desejo de estar perto de quem brilha é mais antigo ainda. Vi olhares pousando no óleo que fervia. Ouvi risos em cima do chiado da frigideira. Senti o piso escorregar sob meus pés, como casco de barco. A casa protestou. O relógio atrasou 1 minuto sem explicação. O pano de prato caiu 2 vezes do mesmo prego. Uma lamparina que não acendíamos havia meses fez reflexo no azulejo, como se fosse olho. Foi quando o presságio virou fato. Um copo estourou. No chão, alguém deu um passo em falso. Outro corpo tentou se esquivar. E Lídia, no gesto rápido de salvar a frigideira, esbarrou o braço no óleo. O estalo do choque, o salto da panela, a poça de gordura se espalhando, ela buscou apoio. O piso recusou. A queda veio limpa, seca, como martelo em madeira. O som eu guardo até hoje. O mundo ficou lento. Corpos congelados, bocas abertas. O chiado do óleo fazendo o papel de sirene. Ajoelhei. O braço dela ardia vermelho. Os olhos escuros procuravam ar. Traz água fria, pano limpo, eu disse, e a frase saiu 2 vezes, como se ela própria quisesse se multiplicar para dar conta do desastre. A casa calou. Nem o rádio ousou chiar Dot. Carreguei Lídia pelos corredores que, de repente, lembraram vielas de cidade antiga. A rua tinha sol, mas eu atravessava sombra. No hospital, o médico falou com a firmeza dos que não dependem de metáfora. Não é profundo, mas é sério. Curativo, pomada, repouso absoluto. Evitem movimento, evitem surpresa. Traduzi por dentro. Obedeça à casa, Zim. A chama te avisou. Voltamos. Eu queria silêncio e penumbra, mas a notícia corre mais que vento. Bateram no portão com bolo, com reza, com curiosidade de quem confunde consolo com desfile. É só 1 minutinho. Minutinho é a moeda falsa do afeto. O relógio, que eu havia acertado, atrasou de novo. Lídia, exausta, tentava sorrir. Bati a tranca. Disse não pela primeira vez com voz de porteiro de catedral. Hoje não. Alguns se ofenderam, outros entenderam. O que importava era a casa. Ela suspirou aliviada, como quem recebe a guarda de volta. Dot. Fiz do quarto de Lídia um altar. Pendurei um crucifixo simples, deixei água num copo, risquei uma linha fina de sal junto ao batente, reza antiga de minha mãe, e queimei folha de louro na boca do fogão para lembrar ao fogo quem manda. O fogo alimenta, o fogo prova, o fogo avisa, pensei. A chama dançou obediente, pequena, como quem lhe pede desculpa a Dot. Enquanto trocava o curativo, Lídia me segurou a mão. Você ouviu, Zim? Ouviu o médico? Não. Ouviu a casa? Fechei os olhos. Ouvi. A casa pedia menos passos, menos vozes, menos olhos. Pedia que a porta deixasse de ser ponte e voltasse a ser fronteira. Entendi que o acidente não foi acaso. Foi a cobrança de uma dívida com os sinais que neguei. Cada presságio ignorado apresentou a conta naquele chão escorregadio. Dot. Na noite seguinte, desenhei regras num caderno velho. Escrevi devagar.
como quem grava oração. Visita só com hora marcada. Cozinha é território sagrado, assunto de dor. Não vira reunião. Ninguém abre panela, geladeira ou gaveta sem convite. Se o relógio atrasar, cancela-se tudo. Preguei o papel na parte de dentro da porta onde a casa pudesse ler. Porque, se a casa tem alma, e eu sei que tem, ela também precisa de compromissos escritos. Recolhi as cadeiras extras da sala. A mesa ficou menor, a varanda mais vazia. Quem passou a chegar encontrou menos cenário e mais silêncio. Não foi punição, foi cura. A casa cicatriza como a pele, precisa de resguardo. E o resguardo começou pelo portão. Houve quem dissesse que eu exagerei. Talvez, mas o som seco do corpo de Lídia no piso é campainha que toca até hoje dentro de mim. Quando alguém insiste, abre, é rapidinho. Eu ouço aquele som e respondo, não. Aprendi que campainha é convite, não intimação, e que o amor se mede mais por respeito a uma porta fechada do que por insistência em atravessá-la. Com o tempo, Lídia sarou. A pele ficou com marca leve, lembrança discreta para dias de vaidade e de distração. É minha medalha, ela dizia, rindo com doçura teimosa. Mas a verdadeira cicatriz ficou em mim para nunca mais esquecer a lei dos antigos. Fogo é guardião, cozinha é altar, excesso de olho chama tropeço. Desde então, quem entra na minha casa entra pouco e entra leve. Quem não sabe entrar, fica na calçada e recebe de mim o mesmo que os abençoados recebem, paz. Se me perguntam por que não gosto de visitas frequentes, conto este domingo. Não pelo susto, nem pela dor, mas pelo ensinamento que veio com eles. A casa dá sinais antes de sofrer. Quem ignora sinal, paga com acidente. E quem aprende a ouvir, descobre que o lar não é lugar de fluxo, é lugar de guarda. Foi nesse dia que me tornei, de fato, o guardião da porta. Não de ferro, mas da porta invisível que separa o sagrado do comum. E prometi a mim mesmo, enquanto eu respirar, nenhuma pressa, nenhum sorriso, nenhum só um pouquinho vai atravessar o que a casa mandar fechar. Porque eu ouvi, e agora obedeço. Depois do acidente de Lídia, jurei ser mais firme. A casa precisava de repouso, e nós também. Mas aprendi que as sombras não chegam apenas em forma de parentes, vizinhos ou amigos inconvenientes. Elas também vestem sorriso ensaiado, crachá brilhante e promessa de milagre. São os vendedores do engano, mensageiros que batem palmas e dizem bom dia com a boca, enquanto os olhos calculam onde podem cravar o dente. Foi numa terça de calor, abafado. 2 rapazes surgiram no portão, camisas iguais, maleta reluzente. Seu Joaquim, estamos limpando tapetes da vizinhança. Serviço de inauguração, promoção. Podemos fazer uma demonstração gratuita? A palavra gratuita tem cheiro de armadilha. Eu disse que não precisava, mas Lídia, sempre curiosa, quis ver. Só uma faixinhazinha não custa. Sempre custa. Entraram com ares de técnicos. Estenderam o tapete da sala, borrifaram líquido perfumado e passaram umas máquina que fazia barulho de trovão. Em minutos, mostraram uma faixa mais clara. Olha a diferença! Era claro mesmo. Mas o preço apareceu logo. $79 niniri por metro, mais a selagem, mais o desodorizador. A conta quase dava para comprar tapete novo. Reclamei. O moço abriu um papel. A dona Lídia autorizou aqui. Olha a assinatura. Um rabisco apressado. Dela num formulário que eles chamaram de controle interno. O golpe estava feito. Paguei para evitar briga. O tapete ficou encharcado. Demorou 3 dias para secar e cheirava a mofo quando finalmente voltou ao lugar. Naquela noite, sonhei que o tapete se enrolava sozinho e tentava me prender. Acordei suado, com a sensação de que a casa tinha sido profanada de novo. Mas não parou ali. No dia seguinte, uma moça com tablet apareceu. Aparelho ultrassônico contra mosquito, senhor. Livre de dengue e zika.
chikungunya. Tecnologia revolucionária. Mostrou gráfico colorido. Perguntei a garantia. É vitalícia, só precisa pagar hoje. Quase caí. Não comprei porque, quando pedi nota fiscal, ela desconversou. Fechei o portão devagar, como quem fecha a boca de um poço. Vieram outros. O homem do filtro milagroso que transformava a água em remédio. A dupla de coletes refletivos que se dizia da companhia elétrica, afirmando haver risco de curto. Tentaram entrar de qualquer jeito. Se o senhor não deixar, pode ter multa. Liguei na frente deles para a concessionária. Era golpe, dote, aprendi. Essas figuras não vendem produto, vendem brecha. O sorriso deles é chave falsa. A cada vez que cruzam o portão, deixam mais do que engano, deixam sujeira invisível que gruda na alma da casa. Depois que vão embora, a luz pisca, o ar fica pesado, o relógio atrasa. É como se a energia da mentira deixasse marca DOT. Preguei um aviso no portão. Não recebemos vendedores, pesquisas ou serviços. Mas descobri que o enganador acredita que regra é sempre para os outros. Então adotei um ritual. Atendo pelo interfone, agradeço uma vez e digo não. Se insistem, repito apenas não. Não explico, não justifico. Porque a explicação alimenta a insistência. Alguns conhecidos estranharam. Mas, seu Joaquim, que mal tem em ouvir? O mal está no abrir. Porque ouvir é deixar entrar. Pela orelha, o mesmo que não deveria entrar pela porta. E tudo o que entra, por menor que pareça, mexe no invisível. Uma tarde, vieram 2 homens com pastas pretas. Disseram que havia vazamento invisível no telhado. Queriam subir. Afirmaram. É para sua segurança. Eu conheço cada telha da minha casa. Sei quando pinga, sei quando range. Eles não queriam consertar nada. Queriam invadir. Respirei fundo e lembrei do braço enfaixado de Lídia, do tapete encharcado, dos sonhos pesados. Respondi. Aqui. Não. Eles insistiram. Eu firmei a voz. Aqui não. Foram embora. A casa suspirou, como quem agradece. Foi nessa época que escrevi no meu caderno outra regra. O simpático sem convite é máscara do engano. Não entre. Desde então, minha casa ficou mais leve. As plantas floresceram de novo, o relógio voltou ao compasso. O rádio chiava menos. Descobri que cada não firme é como bênção que sela o batente. O portão não é só ferro, é fronteira espiritual. Alguns me chamaram de desconfiado demais. Eu respondi, prefiro desconfiar do que ser devorado, porque sei que os vendedores do engano não oferecem apenas produto ruim, oferecem brecha para o invisível, e o invisível, quando entra, demora a sair. Hoje, quando me perguntam por que não gosto de receber visitas, lembro desse tempo. Digo que não é questão de simpatia, é questão de sabedoria. Porque visita demais abre espaço não só para parente intrometido, mas também para mercadores de mentira. E cada mentira que pisa no seu chão deixa marca que sabão nenhum limpa dote. Por isso, afirmo com convicção, não abra-se a porta para qualquer um. Nem todo bom dia é luz. Alguns são apenas engodo disfarçado de cortesia. Depois de tantas quedas, tantos enganos e tantos sinais, compreendi que a maior porta da casa não é de madeira nem de ferro, é a que existe dentro de nós. De nada adianta a fechadura reforçada se o coração do dono continua aberto demais. Foi quando percebi. Eu precisava me tornar porteiro de mim mesmo. Não foi decisão fácil. Passei a vida acreditando que gentileza era dizer sim, que bondade era nunca negar. Mas o tempo e as dores me ensinaram que bondade sem limite é... E brecha chama sombra Comecei escrevendo minhas próprias leis num caderno velho, como quem desenha mandamentos. Visita só com hora marcada. Improviso é vento que abre frestas Quem entra pergunta, quem mora responde com liberdade Assunto de doença, dinheiro e briga não cruza o batente. Criança corre no quintal, não dentro da sala Geladeira é arca sagrada.
Só se abre com convite, Dot preguei. O papel atrás da porta, não para os outros verem, mas para eu lembrar. Toda vez que a campainha tocava, eu lia as regras em silêncio antes de atender. Era como oração. No começo, me senti culpado. Achei que estava desconfiando de todo mundo, mas pouco a pouco percebi que as regras não eram muralhas de frieza, eram muralhas de proteção. Do mesmo modo que fechamos os olhos para dormir, a casa também precisa fechar as pálpebras para descansar. Dot. Alguns estranharam. O senhor mudou, seu Joaquim. Antigamente a porta ficava sempre aberta. Eu respondia. Antigamente eu tinha mais fôlego. Antigamente eu tinha Lídia dividindo o peso. Hoje não. Hoje preciso economizar minhas forças. A verdade é que até as visitas boas, quando se tornam frequentes demais, começam a desgastar. Repetem histórias, despertam lembranças doloridas, arrastam a energia para baixo. Eu percebi que minha sala, antes cheia de luz, amanhecia pesada depois de encontros longos, e a noite trazia insônia, como se cada palavra tivesse ficado ecoando nas paredes. Foi quando entendi que ser porteiro da alma é escolher o que entra, mas também o que fica. Não basta abrir ou fechar, é preciso discernir. Às vezes, até uma conversa leve pode deixar poeira. Outras vezes, um não dito na hora certa evita tempestade. Testei minha decisão numa tarde chuvosa. A campainha tocou. Era um conhecido, mas que sempre chegava sem aviso, com papo comprido e olho curioso. Sorriu, já se inclinando para dentro. Respirei fundo e disse, hoje não vou receber. Estou descansando. Ele riu. Achou que fosse brincadeira. Tentou empurrar o portão. Segurei firme. Hoje não. A palavra saiu seca, mas clara. Ele se ofendeu, virou as costas. Eu voltei para dentro, as mãos tremendo. Sentei na rede. Ouvi apenas o som da chuva batendo nas telhas. E naquele silêncio, descobri. Eu tinha vencido minha maior fraqueza. Depois desse dia, tudo mudou. Passei a avaliar cada batida no portão com uma pergunta simples. Essa visita vai somar ou sugar? Se a resposta demorava, eu já sabia. Ia sugar. E se ia sugar, a porta ficava fechada. Também deixei de me justificar demais. Antes eu inventava desculpas. Não posso porque estou cansado, porque tenho médico, porque amanhã acordo cedo. Descobri que justificativa é convite para debate. A pessoa sempre acha argumento contra. Então aprendi a dizer apenas, hoje não é bom dia, e basta. A cada não dito, a casa ficava mais leve. As plantas voltaram a florescer. O rádio tocava limpo. Até o sono melhorou. Descobri que proteger a porta externa fortalece também a interna. Eu estava, pela primeira vez em décadas, cuidando de mim como se cuida de altar. Claro como paguei o preço. Alguns se afastaram dizendo que eu estava seco. Outros me chamaram de desconfiado. Mas percebi, quem se ofende com limites nunca gostou de você. Gostava apenas da facilidade que você oferecia. Quem realmente se importa, entende. E não pense que virei ermitão. Continuo a receber, mas recebo pouco, e recebo certo. Uma xícara de café, meia hora de conversa, depois cada um para o seu rumo. Assim, a amizade não cansa, a casa não adoece e o coração não se desgasta. Hoje, como a cada vez que ouço a campainha, não pulo do sofá. Escuto primeiro o que o corpo diz. Se o coração acelera, se a lembrança morde, já sei que não devo abrir. Campainha é convite, não é ordem. E porteiro sábio sabe recusar. Foi assim que compreendi a maior de todas as revelações. Quem não é porteiro de si, acaba hóspede da própria casa. E eu não nasci para ser hóspede. Nasci para ser guardião. Por isso, se alguém me pergunta por que não gosto de visitas frequentes, eu respondo com calma. Porque aprendi que cada porta aberta é decisão espiritual. E não se entrega a chave da alma a qualquer um. Sempre ouvi dizer que a chave da casa é extensão da alma. Quem tem sua chave tem acesso ao seu íntimo. Por isso,
Os antigos nunca entregavam cópia a estranhos. Eu, tolo de confiança, precisei aprender essa lição pela dor Dot. Quando o casal jovem se mudou para o lado, eu pensei que seria bênção. Gente educada, com filha pequena e cachorro alegre. O rapaz vinha sempre conversar no portão, oferecer ajuda. Qualquer coisa, seu Joaquim, estamos por aqui. Eu gostava da disposição e, querendo retribuir, um dia acabei falando mais do que devia. Eu, quando esqueço a chave, deixo uma debaixo do vaso. Nunca falha. Ele riu, como quem guarda segredo leve. Mal sabia eu que acabara de abrir fresta. Perigosa, Dot, semanas depois, percebi sinais. Pegadas fundas na terra do jardim, bem ao lado do vaso. O cachorro da rua, que nunca latia, rosnava virado para aquele canto. Fui conferir. A chave não estava mais lá. Vasculhei o chão, procurei em volta. Nada. O coração disparou Dot e corri pela casa. Verifiquei portas e janelas. Tudo fechado. Nenhum objeto fora do lugar, mas não era isso que importava. O simples fato de a chave ter desaparecido já havia quebrado algo sagrado, a confiança no meu próprio lar, Dot. Liguei para o vizinho, na tentativa de entender. Ele atendeu surpreso. Não sei de nada, seu Joaquim, juro. Talvez fosse sincero, talvez não. Mas a chave não some sozinha. Desde aquele dia nunca mais consegui deitar. Sem imaginar passos invisíveis atravessando meu corredor, Dot, troquei todas as fechaduras. Foi gasto alto, mas necessário. Ainda assim, a sensação de invasão ficou. Percebi que a casa pode estar trancada por fora e ainda assim aberta por dentro quando entregamos segredos a quem não sabe guardá-los. Nessa época, comecei a sonhar com portas que se abriam sozinhas. Eu corria para fechá-las, mas elas se multiplicavam sempre mais. Acordava suado, o coração disparado. Lídia, vendo meu estado, dizia: não foi só a chave que sumiu, Zin, foi a inocência. Ela estava certa. A partir desse episódio, abandonei um velho costume, o de emprestar. Ferramentas, cadeados, até espaço no quintal. Antes, eu deixava vizinho guardar bicicleta, deixava conhecido usar minha escada, emprestava alicate, martelo, mas percebi que cada objeto levado era como fio que ligava minha casa ao caos de fora. Alguns não voltavam, outros voltavam quebrados. O vínculo nunca era limpo. Decidi. Se alguém pedisse, eu mesmo faria o serviço. Mas nada mais sairia daqui, Dot, aprendi. Também a não compartilhar senhas, segredos, combinações. Um sobrinho certo dia pediu: tio, posso usar seu endereço para receber uma correspondência? Recusei. Não por falta de confiança, mas por saber que cada detalhe entregue é uma chave simbólica. E chave, quando se multiplica, perde valor. Dot, nessa fase, escrevi no meu caderno uma regra que carrego como oração. Segredo de casa não se divide. A chave perdida abre não só a porta, mas também o espírito. Depois que tirei a chave debaixo do vaso, notei que a casa suspirou. O relógio voltou ao ritmo. O ar ficou menos denso e até as plantas de Lídia floresceram mais. Era como se o lar tivesse recuperado dignidade. Percebi que o erro não foi só perder a chave, foi trair a confiança da própria casa, expondo-a a olhos de fora. Dot, alguns vizinhos me chamaram de exagerado. Mas que mal tem em dividir uma cópia? O mal está em entregar acesso sem discernimento. A chave não é só metal, é símbolo. Quem entra sem pedir, leva mais do que vê. Leva energia, leva segredo, leva memória. Desde então, quando me perguntam por que não gosto de visitas, conto essa parte da história. Porque não se trata apenas de receber gente. Se trata de guardar o que é invisível. Assim como não entregamos o coração a qualquer um, também não devemos entregar o acesso da casa a mãos alheias. Dot, aprendi que o verdadeiro guardião não é o que tem chave no bolso, mas o que mantém segredo no peito. E segredo, uma vez exposto, nunca volta a ser inteiro. Dot. Hoje, como a cada vez que giro a fechadura, sinto o clique como oração silenciosa e repito para mim mesmo:
Porta fechada é proteção, não solidão. E se um dia alguém me disser que é exagero esconder chave, responderei: exagero é acreditar que todos têm boa intenção. Eu já acreditei e perdi mais do que metal. Perdi paz. Por isso, afirmo com convicção: não abra sua casa a qualquer um, nunca entregue sua chave. A chave é o coração da casa. E coração, quando partido, era demais para se recompor. Lídia partiu numa manhã que parecia feita de algodão, luz difusa, vento parado, o tic-tac do relógio batendo como coração de passarinho. A casa percebeu primeiro que eu. O cheiro do café mudou de posição no ar. A rede não rangeria do mesmo jeito de novo, e até a porta fez um som diferente ao fechar, como se quisesse se despedir também. Quando voltei do cemitério, não entrei. Atravessei. Caminhei pelos cômodos como quem pisa numa igreja depois da última missa. Ali eu entendi, de uma vez, que o luto não é sala de visita, é altar. Os antigos já sabiam. Minha mãe dizia: quando a dor chega, fecha a porta e acende a vela por dentro. Eu achava bonito, mas abstrato. Nesse dia, virou lei. Tirei as cadeiras extras da sala, dobrei as toalhas festivas, apaguei a vontade de fazer café para muita gente. Deixei sobre a mesa apenas um copo de água limpa, um guardanapo, o retrato de Lídia sorrindo com o avental amarelado de cúrcuma. A água, o pano e a imagem, 3 guardiões silenciosos. A notícia correu mais rápido do que eu. Bateram no portão com bolo, com flores, com promessas de oração coletiva. Seu Joaquim não pode ficar sozinho. Vamos fazer uma corrente na sua sala. Vai ser lindo. Lindo para quem? Luto não é espetáculo. Respondi como quem guia procissão para a rua. Rezem, sim, mas cada um do seu lado do portão. Hoje a casa precisa recolher o corpo. Vi espanto, vi mágoa, ouvi cochichos. Ficou frio, ficou seco. Que pensem. O altar não precisa ser simpático. Precisa ser guardado. A casa confirmou meu gesto. Quando recusei a primeira roda, o relógio, que atrasava desde cedo, voltou ao compasso. Quando pedi silêncio, o rádio, que teimava numa estática fina, assentou. Senti o ar descer dos ombros e pousar no chão. Como se o lar dissesse: agora posso cuidar dele. Preparei o quarto como se arruma vela em novena. Sobre a cômoda, um terço simples, a Bíblia aberta no Salmo 23. A blusa dobrada de Lídia que eu guardei por teimosia de cheiro. Não permiti passos curiosos por ali. Mas é só para dar um beijo no retrato. Não. Beijo público seca a flor. Dor, quando exibida, vira assunto. E eu precisava que ela virasse oração. Nos primeiros dias, calei o telefone. A campainha virou teste de obediência. Quando tocava, eu encostava a mão na madeira da porta e escutava por dentro. Essa presença vai somar ou sugar? Se a resposta não vinha ligeira como andorinha, eu não abria. Deixei flores no batente para quem quisesse deixar recado. Aceitei cartões que couberam pelo vão. Quem veio sem urgência, entendeu. Quem veio com pressa tocou 2, 3 vezes e foi embora falando alto. Deixei ir dote. Aprendi que a ausência também é companhia. No segundo dia, ouvi o barulho da chaleira, como se fosse a voz de Lídia dizendo: vai com calma, Zim. No terceiro, percebi um feixe de luz pousando toda a tarde no mesmo quadrado do piso. Era o lugar onde ela cortava cheiro verde. No quarto, uma borboleta encostou no vidro da janela e ficou ali, imóvel, o tempo de um Pai Nosso. Essas pequenas visitas do invisível valem mais do que uma sala cheia de gente bem intencionada. Houve como assim? Quem entrou? Poucos. A vizinha velha, que chegou com uma maçã e a deixou em silêncio na mesa. O compadre da oficina que sentou na beira da cadeira tirou o chapéu e não falou nada por 15 minutos. O silêncio dele era abraço. Esses puderam, porque não atravessaram o altar. Ficaram no pátio da alma, em respeito. Coisa rara e preciosa. Os outros eu recebi do lado de fora. Puxei a mesa para a varanda,
Servi café em xícara sem asa, como quem diz, segura com as duas mãos para não derramar. Conversamos curto. Quando o assunto ameaçava invadir o quarto, eu olhava o relógio e o relógio me salvava. Preciso rezar. Na verdade, precisava proteger Dot e descobri também que o luto tem trabalho. Varri devagar, como quem penteia cabelo de criança. Lavei a louça com água morna, sem pressa, para escutar o som limpo do prato. Reguei as plantas de Lídia pedindo licença a cada uma. Hoje a água vai mais, você está pálida. Você já aguentou tanta seca, obrigada por não me abandonar. Tudo que fiz sozinho, fiz em voz baixa, porque o altar não admite. Grito Dot nos horários em que a saudade dói mais. Eu caminhava pelo corredor como se fosse sacristia. De vez em quando, deixava um pedacinho de pão na bancada, um gole de café no pires. Não era superstição, era gesto de quem aprende a dividir o invisível com quem partiu. A casa aceitou. A noite, que andava áspera, amaciou Dot. Passadas 2 semanas, chegaram as cobranças sociais. E então, vai fazer uma missa aqui? Vamos organizar uma lembrança com cantoria. A intenção era boa, eu sei, mas a intenção, quando não entende o sagrado, vira atropelo. Expliquei do meu jeito. Se vierem, cantem na calçada. A casa ainda está de véu. Alguns compreenderam e cantaram baixinho lá fora. Foi bonito, porque o canto respeitou a fronteira. O resto aprendeu comigo o que me custou aprender. Tem dor que precisa de fechadura Dot. Escrevi mais uma regra no caderno e a preguei por dentro, ao lado das outras. O luto é altar. Quem entra sem ser chamado, profana. Para não esquecer, acrescentei a tradução que meu coração entendia. Não confunda consolo com desfile. Com o passar dos dias, aceitei 2 visitas muito especiais, eu e Deus. De manhã, eu sentava na cadeira que foi de Lídia, deixava a luz atingir meu rosto e dizia 3 vezes, obrigado, sem saber exatamente pelo quê. À noite, apagava as lâmpadas cedo, para que a casa pudesse dormir. Porque casa também precisa de vigília, quando finalmente permiti que alguém mais entrasse. Um afilhado que sempre respeitou meus silêncios, foi por meia hora. Ele trouxe um pão, partimos em 4, comemos sem falar do passado. Ao ir embora, ele parou no batente e pediu bênção. Eu fiz o sinal da cruz no ar e senti que o altar, enfim, podia receber pisadas leves outra vez Dot. Hoje entendo que fechar a porta não me isolou, me consagrou. Pus guarda no santuário para que a memória de Lídia não virasse história para contar, na boca alheia. E descobri que a saudade, quando não é perturbada, se transforma. Perde a aspereza, ganha borda macia, deixa de queimar, passa a aquecer Dot. Por isso, respondo sem titubear quando me perguntam por que não gosto de visitas, porque aprendi que há horas em que a presença é falta de respeito e a ausência é carinho. Se tiver de vir, venha leve, venha breve, venha humilde, como quem se aproxima de um altar. Se não, fique do lado de fora e reze por mim. A oração atravessa a parede. O tumulto? Não. No fim de cada dia, apago a luz da sala. Toco o retrato de Lídia com a ponta dos dedos e digo, boa noite, meu amor. Hoje protegi nossa casa. E a casa responde no estalo suave da madeira que dilata. Um amém que só quem aprendeu a ouvir consegue escutar. Dot. Cheguei ao fim desta longa estrada com a certeza que só a dor e o tempo conseguem plantar. Não precisei de livros raros, nem de mestres famosos. Minha escola foi a casa, meus professores foram os presságios e minhas provas foram as visitas que entraram sem pedir licença. Agora, já velho, falo com voz lenta, mas firme. A maior sabedoria que aprendi é a da porta fechada. Não me entenda mal. Não é ódio às pessoas. Amo gente, converso com prazer na rua, gosto de ver criança correndo na praça. O que aprendi foi outra coisa. Nem todo coração pode atravessar o batente do meu lar, porque a casa não é praça, não é tribunal, não é mercado. A casa é templo. E templo não se abre para curiosos,
Só para os iniciados no respeito passei por muitas provas até compreender isso. O primo que trouxe caixas misteriosas e deixou sombra no quarto de visitas. As amigas da igreja que, sob a capa de bondade, plantaram julgamento e quase levaram minha aposentadoria. Os olhares de inveja que murcharam as plantas de Lídia e roubaram o brilho da rede. O domingo do acidente, quando a cozinha virou cruzamento e o fogo cobrou seu preço. Os vendedores sorridentes que transformaram tapete em golpe. O vizinho bonzinho que fez desaparecer a chave escondida debaixo do vaso. E, por fim, a pressão social para transformar o luto em festa dote. Cada episódio foi cicatriz. E cada cicatriz me ensinou que abrir demais é perder o que não volta. Alguns dizem que exagerei. Talvez, mas prefiro o exagero da proteção à ingenuidade que adoece. Descobri que a campainha não é ordem, é convite. E convite pode ser recusado. A sabedoria da porta fechada tem 3 pilares. O primeiro é discernimento. Antes de abrir, pergunto a mim mesmo: essa presença traz luz ou sombra? Se a resposta não vem clara, não abro. O segundo é respeito ao lar. A casa não é cenário para histórias alheias, é altar da minha vida. O terceiro é cuidado com o invisível, porque não são só pessoas que entram também inveja, julgamento, curiosidade, mentira, e nada disso se varre com vassoura dote. Muitos me chamaram de ranzinza. Eu sorrio. Melhor ser ranzinza, guardando a paz, do que simpático, recolhendo os cacos depois. Quem respeita minha porta, entende. Quem se ofende, nunca quis me visitar de verdade. Queria apenas usufruir dote. Escrevi todas as minhas regras no caderno que mantenho perto da geladeira. Não como mandamentos para o mundo, mas como lembretes para mim. Ali está a mais importante. Casa é corpo com telhado. Não se empresta, não se exibe, se cuida. E outra, que sempre repito quando o coração fraqueja: porta fechada é proteção, não solidão. No começo, achei que estava me isolando, mas descobri o contrário. Foi ao fechar a porta para o excesso que consegui abrir espaço para o essencial. Passei a ouvir de novo os sons da casa, o ranger da madeira, o sopro do vento pelas frestas, o tilintar da chaleira. Esses sons que estavam soterrados por vozes alheias voltaram a ser companhia. A solidão não viu. O que veio foi paz, e aprendi que até Deus gosta de porta fechada. Ele mesmo disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. Pois é, quem abre demais a casa não consegue orar, a oração se dispersa, perde força. A porta fechada guarda a fé do mesmo modo que guarda a memória e a saúde. Agora, quando olho para trás, não sinto raiva de quem me fez mal, sinto gratidão pelo ensinamento. Cada sombra me revelou um pedaço de luz. Cada invasão me mostrou o valor da muralha. Cada lágrima me lembrou que o guardião não pode dormir dote. Se um jovem me pede conselho, eu digo: aprenda cedo a dizer não. Não por grosseria, mas por sabedoria. Não por falta de amor, mas por excesso de cuidado. Porque porta aberta demais atrai visita que não sabe sair, e visita que não sabe sair rouba sua paz. E se alguém insistir em me chamar de fechado, eu respondo: fechado sim, mas inteiro. Prefiro ser lembrado como o velho que protegeu sua casa do que como o bobo que a transformou em rodoviária. Por isso deixo aqui, como herança, a frase que resume minha vida: amor não é presença constante, amor é respeito pela porta fechada. Se você entender isso, já não precisará passar pelas mesmas dores que eu. E se não entender, um dia vai aprender, porque a própria casa vai ensinar. Ela fala, ela avisa, ela geme quando está cansada. E quem não escuta, cedo ou tarde, paga caro dote. Eu escuto agora. Escuto e obedeço. Por isso vivo em paz, mesmo sozinho. Porque descobri a sabedoria que poucos conhecem, a da porta fechada.